Bom, para analisar o tamanho desse desafio e o impacto para os investidores, a gente conversa agora com Arnaldo Lima, economista e líder de relações institucionais da Polo Capital. Arnaldo, meu querido, bom dia para você. Bom dia para você e para todos que nos assistem. Arnaldo, o mercado costuma olhar menos para uma fotografia da dívida e mais para a trajetória. Na sua avaliação, o que preocupa mais hoje? É esse patamar em 81% do PIB nesse momento? É essa percepção de que ainda não existe um plano claro para poder estabilizar essa trajetória da dívida pelos próximos anos? Eu acho que essa é a parte principal da discussão de política econômica, né? Não é o nível da dívida em si, mas sua trajetória. E, de fato, hoje a gente está chegando ao mesmo patamar do que da pandemia, né? Quando a gente olha a dívida bruta, né, que inclui União, estados, municípios e estatais, chegou a 81,1%, mas quando a gente geralmente conceitua isso no conceito do FMI, né, isso é 94,3%, né? O FMI leva em conta compromissadas e outras questões. Mas para comparar com outros países, a maior parte dos países realmente também cresceu a sua dívida, só que o nosso nível está bem acima. Então, quando você olha países emergentes, a gente cresceu de 64% para 77% do PIB, né? E o Brasil hoje está em 90%, chegando a 96% do PIB até o final do ano. E aí isso gera um problema de credibilidade que se reflete na alta taxa de juros dos títulos públicos. Isso prejudica a economia como um todo. Então, o mercado e os investidores olham a trajetória da dívida e o governo federal acaba se comunicando muito sobre o fluxo, sobre o arcabouço fiscal, que o resultado primário é bem aquém do necessário para estabilizar a dívida. Mas lembrando que o equilíbrio das contas públicas também não é só do Ministério da Fazenda, mas do país como um todo, sendo a Previdência o grande estabilizador, a grande âncora fiscal de longo prazo para esse país. O governo sempre tem argumentado que o crescimento econômico ajuda a reduzir essa relação dívida-PIB. Mas essa estratégia é sustentável quando parte desse crescimento é impulsionada justamente pelo aumento do gasto público? Faz sentido esse argumento do governo? Quando você olha o crescimento em percentual do PIB, é justamente para mostrar que o primário requerido para estabilizar a dívida não é suficiente. Então, crescer, de fato, é um dos componentes importantes, mas o que está explicando justamente a diferença entre o Brasil e os outros países não é o resultado primário em si, mas sua taxa de juros real. Isso é fruto de grande parte de uma constância que a gente está tendo há 10 anos de não cumprir metas, seja no primário ou de inflação. Então, está um desacordo entre a política monetária e a política fiscal. Então, a gente tem que sair de uma situação de ajuste fiscal, que é o que o arcabouço observa, né, que ele foca muito nas despesas discricionárias, para ir para um momento de reforma fiscal, ou seja, focar na trajetória de crescimento das despesas obrigatórias. E, nesse sentido, a gente precisa aperfeiçoar continuamente especialmente os nossos programas sociais, que representam 70% de toda a despesa orçamentária. Fizemos uma grande reforma em 2019, é importante também ressaltar a aprovação da PEC 66, que estende as mesmas regras da União de Previdência dos servidores públicos para estados e municípios, mas a gente precisa também avançar em relação a outras despesas, sobretudo o crescimento do salário mínimo, ele está crescendo um nível bem acima da inflação, e isso já chegou no nível histórico, né, de inflação do salário mínimo no nível de JK. Então, a gente tem que rever a regra de valorização do salário mínimo, pensando já em 2027, isso ajudará a estabilizar a dívida pública. Bom, a gente está aí na reta que antecede as eleições e, historicamente, né, Arnaldo, a gente sabe que esse costuma ser um período de maior pressão para os gastos públicos. Existe alguma possibilidade de dividir, agora, diferenciar essas medidas que têm caráter estrutural daquelas que realmente têm um objetivo mais eleitoral ou, no fim, todas realmente acabam entrando nessa mesma conta do risco fiscal? Não existe nada mais perene do que um benefício social temporário em época de eleição, né? Isso fez com que eu trabalhei no Ministério da Fazenda por 13 anos, a gente constituiu lá um grupo de monitoramento e avaliação de política pública, até foi muito referendado ali, quando a gente olha os dados ali também de Nova Zelândia, Inglaterra, Estados Unidos, lá que avalia constantemente essas despesas, e a gente vê que realmente assim, o que a gente precisa
fazer com que essas despesas sejam sustentáveis e tenham um efeito maior na redução da pobreza, sobretudo, né? Mas que também tem um custo de oportunidade. O custo de oportunidade é o juro real, que a gente está bastante elevado. Isso faz com que a economia cresça menos. Isso acaba aumentando até a desigualdade, porque as pessoas que têm recurso para comprar um título público do Tesouro, para investir numa previdência complementar ou até não renda mais, são pessoas que têm um pouco mais de recurso. Então, a efetividade das políticas públicas ela precisa ser considerada e, como a gente está mostrando no quadro anterior, né, o Bolsa Família e o BPC crescem bem acima da inflação. A gente tem uma parte muito positiva do Brasil em relação aos outros países, que a gente arrecada muito bem. A gente tem uma carga tributária já acima da média dos emergentes, a gente tem com 34% contra 26%. A gente cresce em termos reais 4%, só que a despesa total cresce 9%. Então, o arcabouço ele foca no ajuste, não na reforma fiscal, e ele precisa direcionar isso. Toda vez que a gente reduzir o crescimento da despesa obrigatória, deveria se abrir um pouco de espaço também para os ministérios sociais a aprimorarem as suas políticas. Sobretudo, a própria integração das políticas públicas, né? O BPC e o Bolsa Família, eles foram criados em épocas diferentes. O BPC foi até uma iniciativa popular na época da Constituinte, mas ele precisa ser desvinculado do salário mínimo para que a gente possa valorizar o salário mínimo sem crescer a despesa obrigatória e prejudicando também o juro real e o crescimento econômico de longo prazo. Mas tudo isso depende também de tramitações ali no Congresso de uma reforma mais ampla, né, Arnaldo, para que aconteça. Então, pensando em 2027, olhando já para 2027, que legado, né, fiscal a gente deixa desse período até esse momento? Existe o risco do próximo governo, independente de quem vence, independente de quem vai conseguir sentar lá na cadeira do Planalto, comece o mandato já com menos espaço para investir, mais obrigado a fazer esse ajuste nas contas públicas, que, claro, não depende só de quem senta nessa cadeira do Planalto, mas o que precisa ser feito para que, de fato, a gente saia desse debate de que tem que ser feito para realmente, na prática, né, a gente ter alguma solução? A gente tem que fortalecer o pacto intergeracional, né? Toda vez que a gente aumenta a dívida e tem uma inflação de longo prazo no futuro, a gente está comprometendo o futuro das nossas crianças, dos nossos filhos e netos, né? Então, são medidas duras, medidas difíceis e que precisam ser aprovadas no início de um mandato. É muito importante que sejam aprovadas logo no seu início, para você ter uma trajetória de juro real mais saudável para o crescimento econômico, né? E, de fato, assim, há várias despesas que já foram aprovadas na Constituição. A reforma da Previdência é uma delas. Tem várias leis complementares que a gente precisa incluir, como, por exemplo, a questão de ofertar os seguros de morte, invalidez, também pelo setor privado, ampliar concessões. A gente está no menor nível aí de investimento público, 3%, quando a nossa taxa de investimento está em 16%, a gente precisa chegar a 25%. Então, a gente precisa reduzir a despesa obrigatória, abrir espaço para a gente ter uma credibilidade maior na política monetária, que tem aumentado a sua potência, é bom dizer. A gente tem feito reformas estruturantes ao longo do tempo. O fim da TJLP, inclusive, foi uma delas. Então, a gente hoje tem menos crédito direcionado, que tem um custo alto do que há 10 anos atrás, mas ainda é um estoque elevado, né? Então, a gente está corrigindo isso no fluxo, só que a gente está envelhecendo mais rápido do que antes de ficar rico, né? Então, o nosso crescimento da produtividade é necessário para que a gente tenha um PIB potencial maior. Então, toda vez que o Banco Central ele aumenta o juro acima do juro neutro, está uma política restritiva, mas ele não consegue, toda vez que ele eleva demais, ele pode comprometer o crescimento futuro e a própria inflação futura. Então, a gente precisa ter um foco no lado da oferta. E o lado da oferta, de fato, é educação, é investimento público, fortalecendo essas agendas de concessões, e do lado da despesa obrigatória a gente precisa focar também nas reformas administrativas. O próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da reforma feita lá em FHC, então a gente tem instrumentos que talvez nem precisem mais passar pelo Congresso. Pode ser um próprio entendimento do governo federal que pauta esse debate. E estender a previdência complementar para servidores públicos, estados e municípios, além também de também aprimorar os gastos das Forças Armadas em termos de despesa pessoal e o seu sistema de proteção social. E o seguro-desemprego e o abono, que a gente fez uma reforma em 2015, está na hora de fazer novamente uma próxima reforma. A gente, por exemplo, o FGTS ele foi criado para substituir a estabilização do emprego que a gente tinha há muito tempo atrás. E hoje o FGTS e o seguro-desemprego concorrem. Então, por exemplo, no Chile, você primeiro acessa o seguro-desemprego privado para depois acessar o seguro coletivo. Então, tem várias medidas que, independente do ciclo eleitoral e político, os servidores públicos federais têm aí sua estabilidade, têm uma agenda muito importante
inclusive de monitoramento e avaliação de políticas públicas, cabe coragem e liderança política para que a gente possa fazer com que a política econômica se sobreponha à economia política. Perfeito. Conversamos com Arnaldo Lima, economista e líder de Relações Institucionais da Polo Capital. Muito obrigada pelo seu tempo, bom restinho de semana e até uma próxima. Obrigado, Débora. Até a próxima.